Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia da prova do Enem, que foi realizada há 2 domingos atrás. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos iniciar o nosso encontro com a logo do Enem. A prova que será analisada é a prova azul, ou seja, as questões da prova azul, que aqui estão numeradas de acordo com a própria prova. Então vamos à primeira questão, a questão 48. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses. Os camponeses, aqueles que desenvolvem a chamada agricultura familiar ou agricultura camponesa, de onde, aliás, provém cerca de 70% dos alimentos básicos que são comercializados no mercado interno, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Isso na medida em que o agronegócio ele avança por áreas do Cerrado que ocupam principalmente o Brasil Central. Você tem não só o aumento da concentração fundiária, a expulsão dos trabalhadores rurais, porque boa parte dessa agricultura vinculada à chamada agricultura empresarial, ela é extremamente tecnificada e na medida em que a mecanização da lavoura avança, poucos empregos são gerados no campo. A partir do momento em que o agronegócio se estabelece, existe uma pressão sobre a pequena propriedade, o minifúndio, e muitas vezes esses pequenos proprietários, pressionados pelos grandes produtores rurais, acabam vendendo suas terras e, além do mais, há de se destacar a questão da grilagem de terras, a falsificação de documentos que garante ao grileiro de forma ilícita a apropriação de terras que são ocupadas por poceiros, que por sua vez ali produzem produtos de subsistência não só para atender às necessidades básicas da sua família ou das suas famílias, assim como comercializar o excedente no mercado. Além do mais, esse agronegócio, essa agricultura empresarial, ela traz consigo, na maioria das propriedades rurais, o agrotóxico, os defensivos agrícolas que são utilizados na lavoura e que também geram não só impactos ambientais, assim como também provocam
problemas na saúde humana e tantas outras coisas. Então, a resposta correta, letra A. Vamos à próxima questão. Questão 49. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang é uma região estratégica para a China, faz fronteira com 8 países e é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Esse cinturão e rota é o nome que se dá àquilo que nós chamamos de a nova Rota da Seda, que é uma infraestrutura de transporte que está sendo desenvolvida pelo governo chinês para poder promover uma maior integração do mercado chinês, não só com o mercado de países asiáticos, assim como mercados europeus e até mesmo mercados africanos. Texto 2. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han, que aliás é a majoritária, aproximadamente 90% dos chineses são da etnia Han, em relação à população local de etnias turca e muçulmana. A política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês: promover a ocupação rural, fora disso; favorecer a liberdade religiosa, fora do contexto; descentralizar a gestão pública, fora do contexto; incentivar a pluralidade cultural, fora do contexto; assegurar a integridade territorial, porque onde a etnia Han é minoria, poderia ocorrer, por exemplo, movimentos separatistas, revoltas que pudessem causar o fracionamento territorial da China. Claro que hoje, dentro do contexto da China ser uma grande potência militar, qualquer revolta ou qualquer ação pró-independência de províncias onde a etnia Han venha a ser minoria, seria facilmente esmagada pelo poderoso exército chinês. Mas é bom lembrar também que essa estratégia não é uma estratégia recente. Hoje o governo chinês dá subsídios, mas no passado essas migrações eram forçadas, não só para ocupar essas áreas onde a etnia Han era minoritária, ou seja, essas províncias onde a etnia Han era minoritária, assim como também proteger as fronteiras da China contra eventuais inimigos. Inclusive, naquele período em que houve um ligeiro afastamento da política chinesa da política da ex-União Soviética, o governo central de Pequim promoveu grandes migrações forçadas para a ocupação das áreas de fronteira com países que pertenciam à União Soviética, objetivando, claro, a doutrina de segurança nacional e, sendo assim, assegurar a posse dos territórios. Então, a integridade dos territórios. Resposta correta, letra E. Aqui nós temos a 53. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos que contam com altitudes bem maiores de 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo aproximadamente 8 milímetros por ano.
Qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Eu coloquei esse desenho que demonstra a formação da Cordilheira dos Andes. Por que isso? Porque o processo de formação da Cordilheira dos Andes é semelhante ao processo de formação da Cordilheira do Himalaia. Então, sendo assim, nós temos aqui um encontro de placas tectônicas, assim como acontece na porção ocidental da América do Sul, quando a placa sul-americana se encontra com a placa de Nazca, e esse processo culminou com a formação da Cordilheira dos Andes. Processo similar também ocorreu com a formação da Cordilheira do Himalaia, porque quando a placa indo-australiana colidiu com a placa euroasiática, nós tivemos o início do processo de formação da Cordilheira do Himalaia, onde hoje se encontram os pontos mais elevados do relevo terrestre. Razão pela qual, resposta correta, letra B, encontro de placas tectônicas. Vamos à questão 55. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. No texto, o tempo livre é concebido como, letra A, consumo de produtos culturais elaborados no sistema produtivo do capitalismo. Então, resposta correta, letra A. Quando se fala em lazer, diversão, muitas vezes, não que o lazer, a diversão se restrinja ao consumo de produtos culturais. Nós temos outras formas de lazer e diversão, mas, em parte, nós temos o consumo de produtos culturais, são os eventos teatrais, por exemplo, são os shows de música, os espetáculos em cinemas, filmes, etc. Enfim. Então, resposta correta, letra A. Questão 61. Por trás da mágica do Google Assistant, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados, que devem rotular tediosamente de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona com um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que automatizem seus processos ou os seus próprios trabalhos. O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência: diversificação da função? Não é essa a crítica. Mobilidade da população? Também não é essa a crítica. Autonomia do empregado? Fora do contexto. Concentração da produção? Fora do contexto. Invisibilidade do profissional. Até mesmo porque esses profissionais que desenvolvem todo esse processo de desenvolvimento dessas tecnologias que hoje, inclusive, estão muitas vezes vinculadas à inteligência artificial, eles acabam se transformando em trabalhadores invisíveis dentro do contexto laboral. Então, a resposta correta é letra E. Aqui nós temos a questão 62. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, como é chamado o pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. O norte costuma praticar atividade semelhante, transmitido por seus alto-falantes, discursos críticos a Seul e aliados. Seul é a capital da Coreia do Sul.
Durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daesong-dong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros, na cidade fronteiriça de Sijung-dong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva e importante entre os dois lados, fora um possível conflito militar, diz o analista Anki Panda. Os atos de competição citados têm duas origens históricas vinculadas a um contexto de domínio cultural identitário de atores sociais, fora do contexto, disputas étnicos, raciais de povos tradicionais, fora do contexto, até mesmo porque ambos são coreanos. Divergências político-ideológicas de agentes estatais, sim. Coreia do Norte é um país comunista, governado por uma ditadura, sistema de partido único. Coreia do Sul é um país capitalista, governado por um sistema democrático, pluripartidário. Então, na verdade, esse contexto nada mais é do que um capítulo que sobrevive até hoje da antiga Guerra Fria, que envolve divergências entre os sistemas socialista e capitalista. Então, a resposta correta, letra C, divergências político-ideológicas de agentes estatais. Questão 64. Chai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando e ela nos diz que não temos mais tempo. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado a manejo tradicional? Claro que não. Reciclagem residual? Tem nada a ver com contexto. Consumo consciente? Não tem nada a ver com o contexto da fala. Exploração predatória? Correta. Então, o que está acontecendo com os recursos naturais do planeta provém de uma exploração predatória por diferentes agentes ligados não só às atividades agrárias, assim como às atividades extrativas, razão pela qual a interferência do homem no meio natural, através de processos predatórios, tem sido responsáveis não só pelas mudanças climáticas em curso, assim como pela extinção de espécies, procedentes, claro, da destruição dos ecossistemas, enfim, da poluição dos mananciais com agrotóxicos, fertilizantes químicos, também, podemos dizer, contribuindo para as mudanças climáticas em curso, em razão do desmatamento desenfreado, enfim. Então, a resposta correta, letra D de dado, exploração predatória, e toda ação tem uma reação. Claro que o que nós estamos passando hoje, em razão das mudanças climáticas, tem sido alertado há muito tempo pelos cientistas e agora estamos convivendo o mundo inteiro, com essas ondas de calor terríveis que deixam sequelas e também causam sérios problemas não só para a humanidade, assim como para o ecossistema. Questão 66, texto 1. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Texto 2. A experiência de ver filhos com fome na década de 1950, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021, por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico para fazer. Mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre a recorrência da miséria. Aliás, o Brasil, é um país de forte concentração de renda. A boa parte da população tem um salário
bem abaixo das suas reais necessidades. Nós temos milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivem na miséria, razão pela qual ainda existem milhões de brasileiros que têm problemas alimentares, passam fome, são subnutridos, enfim. Um país tão rico, um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, uma nação industrializada, não poderia ter tanta gente passando privações, passando fome em nosso país. Então, a resposta correta, letra A, recorrência da miséria. Aqui nós temos a questão 67. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registro de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo do cacau à sombra do dócil da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com outras plantações tropicais, monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagens. A prática produtiva apresentada é um exemplo de difusão comercial de lavouras temporárias? Claro que não. Utilização sustentável dos recursos naturais, sim, lembrando que o cacau ou o cacaueiro é uma planta nativa da floresta amazônica, é uma árvore de baixo porte que se desenvolve à sombra de outras árvores. Então, quando o cacau foi introduzido no sul da Bahia, através de um sistema de plantation, e o sul da Bahia foi, durante muito tempo, uma das mais importantes regiões produtoras de cacau do mundo, o cultivo do cacau ajudou a preservar, em parte, a Mata Atlântica que se encontra lá no sul da Bahia. Todavia, posteriormente, veio uma praga chamada vassoura de bruxa. Muitas plantações de cacau foram afetadas por essa praga e os fazendeiros, de certa forma, começaram a substituir a mata por pastagens e, com isso, a produção de cacau diminuiu no sul da Bahia. Posteriormente, eles começaram a desenvolver espécies mais resistentes à vassoura de bruxa e a entender o mecanismo do sistema agroflorestal como também um meio eficiente para conter a expansão dessa doença, e o sul da Bahia, em tese, se recuperou um pouco. Não produz tanto cacau como no passado, mas a produção de cacau na região cresceu nos últimos 20 anos. Então, a resposta correta, a letra B, utilização sustentável dos recursos naturais. Aqui nós temos a questão 68. O maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue, na maré cheia, ia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos, os que tinham. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode para o cortume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam um papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos do Recife. Mocambo é o tipo de moradia precária, tá? A aglomeração urbana representada no texto resulta conservação do meio rural? Claro que não. Se nós temos ali um sistema de palafitas com a presença de mucambo, o espaço natural foi alterado. Crescimento da vegetação ciliar, aquela mata que cresce às margens de um rio, de uma lagoa, também não. Interferência do espaço geográfico. Sim, a interferência do espaço geográfico, porque o espaço geográfico é aquele alterado pela ação humana. Então, a partir do momento em que determinadas práticas desenvolvidas pelo homem ajudam a comprometer o meio natural e até mesmo o meio onde sobrevive as famílias, nas regiões de palafitas, onde se concentram os mucambos,
temos ali uma interferência do espaço geográfico. Mais uma vez, espaço geográfico é diferente de espaço natural. Espaço geográfico é aquele que foi alterado pela ação humana. Resposta correta, letra C. Vamos à questão 71. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região. E com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver com a expansão da soja, porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros, pecuaristas. Correto, existe um ciclo do desmatamento. Grileiro é aquela pessoa que falsifica um documento para se apoderar de uma terra que não lhe pertence, normalmente terra devoluta, que é terra pertencente ao poder público. O grileiro negocia com o madeireiro a retirada das madeiras nobres e divide o lucro. A partir daí, posteriormente, ele vende essa terra para os pecuaristas, que desmata o que restou da floresta para plantar as pastagens. Como os solos em boa parte da Amazônia são de baixa qualidade, com 4, 5, 6 anos, as pastagens ficam degradadas e o custo de recuperação dessas pastagens é alta. Então, o que o pecuarista faz? Ele vende a terra para o produtor da soja. Então, na maioria das vezes, né, a soja vem no rastro da pecuária. Então, o plantio de soja não é a principal causa do desmatamento na Amazônia. Ela contribui, mas não tanto como a extração madeireira e a pecuária extensiva. Então, a resposta correta, letra A, apropriação de áreas devolutas. Lembrando que terras devolutas são aquelas que pertencem ao poder público, ao governo, através, claro, da grilagem de terras. Questão 72. Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido. Mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, e o titânio usado até na medicina foi desenvolvido para a construção de foguetes. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial, que revelam, respectivamente, essa nova corrida espacial, inclusive, né, está dentro do contexto, né, do turismo espacial. E aqui, né, nós temos essa charge interessante: bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Viemos em paz. Aqui você tem um índio. Acredite em mim, não confie nessa pessoa. Então, essa charge bastante interessante, bastante inteligente, e se você refletir ao fundo, você vai entender. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente, dependência e progresso. Claro, a dependência e progresso estão associados, dependência e progresso não. É expectativa e desconfiança. Acabei sublinhando aqui errado. É expectativa e desconfiança, né? É aquilo que nós temos aqui como resposta correta dessa questão 72, tá? Então, expectativa e desconfiança, não é dependência e progresso, não. Aqui foi marcado equivocadamente, né? Então, vamos lá. Questão 76. Qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Nós temos aqui um gráfico de taxa de fecundidade no Brasil, onde é possível vocês perceberem que a taxa de fecundidade veio caindo desde a década de 1960.
Então, essa queda da taxa de fecundidade ela é causada por inúmeros fatores combinados. Planejamento familiar, difusão dos métodos anticoncepcionais ou técnicas contraceptivas, ingresso das mulheres no mercado de trabalho, né? São as três principais causas. Mas poderíamos também incluir a concentração da população em áreas urbanas, onde as pessoas têm mais acesso à informação e o custo de criação é maior, o retardamento na idade do casamento e por aí vai. Então, qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? A resposta correta, letra D, participação feminina no mercado de trabalho, uma questão muito fácil, né? Vamos à questão 78. Os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos, nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, a alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências de agricultura urbana. A prática agrícola destacada no contexto apresenta como vantagem no espaço urbano a ocupação de lugares ociosos. Isso vem acontecendo não só no Rio de Janeiro, como em outras cidades do Brasil e do mundo, né? Hoje vem crescendo o número de pessoas que aproveitam qualquer espaçozinho disponível, né, na sua moradia, mesmo em apartamentos que têm varandas, para fazer uma mini horta, ou uma horta, caso tenha um quintal maior. Então, essa prática, né, também ela se desenvolve em logradouros públicos. Em alguns logradouros, em algumas terras públicas, você vê essa prática sendo estabelecida e até mesmo incentivada. Tem escolas públicas que possuem, né, terreno e os alunos, né, praticam, né, o desenvolvimento da agricultura. Então você tem aquela horta que vai produzir legumes e verduras que irão fazer parte da dieta alimentar desses alunos na merenda escolar. Então a resposta correta, letra A. A questão 83. Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como corte de taludes para a construção de casas, rodovias e ferrovias, agricultura com o uso da queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado das cidades, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma ou de outra, os solos tornam-se degradados, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível a sua recuperação. A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é a elevação da biomassa? Claro que não. Quanto mais biomassa o solo tiver, melhor a sua qualidade. Redução da salinização, não está aqui dentro desse contexto, mas a salinização é um problema que também afeta e degrada os solos. Diminuição da fertilidade, sim. A diminuição da fertilidade é um problema muito sério, assim como a erosão, a degradação do solo pela erosão. Então a resposta correta é a letra C. Ampliação da microfauna não, porque quanto maior a microfauna, melhor para o solo, porque os micro-organismos ajudam a enriquecer o solo. Decomposição do substrato, também não, porque essa decomposição enriquece o solo com humus e a presença de humus no solo, por sua vez, enriquece o mesmo com elementos minerais. Então, a resposta correta, a letra C, diminuição da fertilidade. Questão 85.
Produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Na visão deles, existe um nítido risco de concorrência desleal, pois na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção, o que encarece o processo. Assim, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira, e teriam seus negócios ameaçados. Por outro lado, o setor industrial europeu se mobiliza a favor do acordo, uma vez que as reduções de tarifas no comércio internacional dariam maior acesso ao mercado sul-americano. Um exemplo é o setor automotivo europeu, que prevê maior participação e concorrência nos países do Mercosul, caso o acordo siga em frente. No contexto do acordo citado, os dois grupos econômicos europeus defendem, respectivamente, lembrando que esse acordo com o Mercosul, ou seja, entre a União Europeia e o Mercosul, vem se arrastando por muitos e muitos anos e até agora ainda está esbarrando em algumas barreiras, né? Então vamos lá. Restrição dos fluxos migratórios é a maior atuação de sindicatos, fora do contexto. Ampliação das leis trabalhistas é a plena importação de manufaturas. Ampliação das leis trabalhistas. Vivemos a era do neoliberalismo, onde a legislação trabalhista tem sido flexibilizada, fora do contexto. Proteção das florestas nacionais e ampla transferência de tecnologias. Ampla transferência de tecnologias, não, tá? Até mesmo porque tecnologias de ponta ninguém transfere para outros países. Manutenção das barreiras fitossanitárias, isso aqui é que vai proteger o setor agrário da União Europeia, inclusive com não só barreiras fitossanitárias, como a política de subsídios agrícolas, também um mecanismo de proteção bastante utilizado na União Europeia, e a livre circulação de mercadorias. A partir de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, teríamos a livre circulação de mercadorias entre os dois blocos, e isso, logicamente, beneficiaria setores da indústria dos países pertencentes ao bloco europeu, ou seja, a União Europeia. Vamos à questão 88. Concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável, sempre que a batalha entre agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na investigação de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale, e desse modo sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável? A adoção do dumping comercial. Professor, o que seria esse dumping comercial? Dumping é quando uma empresa vende o seu produto abaixo do custo de produção, como uma forma de eliminar os concorrentes. Os concorrentes ficam fracos, têm prejuízos e os grandes grupos empresariais acabam dominando o mercado, impondo seus preços ao mercado. A prática do dumping não se manifesta única e exclusivamente através da venda de produtos por preços abaixo do custo de produção. Também se manifesta através da venda casada, ou seja, eu te vendo o produto X na condição de você comprar o produto Y. Então, resposta correta, letra A. Vamos à última questão. Simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. Lembrando que o tema do aquecimento global tem sido muito debatido, ainda mais esse ano em que a Terra está registrando os recordes de temperaturas e ondas de calor abrasivas bastante intensas e demoradas. Simulação de mudança da pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. Claro que o aquecimento global, ele não só provoca alterações na temperatura, assim como também provoca a redistribuição das chuvas, alteração nos índices pluviométricos, enfim. Então vamos aqui ver a questão.
Qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? Resposta correta, a letra D, controlar as emissões de carbono, ou seja, CO2. Lembrando que existem outros gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. E a redução das emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa é de suma importância para reduzir os efeitos do aquecimento global e procurar, estancar essa elevação gradual da temperatura média do planeta, evitando assim maiores problemas não só para o ecossistema, assim como para toda a sociedade planetária. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, fortaleça o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, porque o canal GeoGênio é uma plataforma de ensino que foi criada para fortalecer a base dos alunos que estão se preparando para concursos. Valeu, moçada! Essa aula foi gravada hoje, dia 19 de novembro de 2023, portanto, 14 dias após a realização da primeira fase do Enem. No mais, um bom domingo, uma boa semana para vocês, um beijão no coração de todos, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!